então. Para quem não me conhece, meu nome é Aldenis Leite, eu sou psiquiatra, especialista em logoterapia e análise existencial e também na terapia cognitivo-comportamental. Aliás, esse modelo de psicoterapia é justamente o que vamos utilizar hoje, a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha justamente com o pensamento, particularmente com o pensamento, naturalmente, além de abordar a questão das emoções, dos comportamentos em geral. Mas, como veremos, o ponto marcante é o pensamento. É o pensamento que conta. E, para dar início a essa proposta, pense melhor, viva melhor. Esse tema, na verdade, representa um curso de um final de semana que nós fazemos e brevemente teremos o curso completo. Se você desejar, depois envie alguma mensagem para nós de interesse e podemos programar via online esse curso que se chama Pense Melhor, Viva Melhor. Eu vou fazer hoje aqui um apanhado breve de alguns minutos, uma ordem de aproximadamente 40, 45 minutos. Eu vou fazer uma abordagem sobre esse tema, mostrando a você como, pelo menos de uma forma inicial, que pode ser bastante útil, como lidar com o pensamento de modo a ter uma modificação saudável do seu humor e, consequentemente, um comportamento mais funcional. Normalmente, nossos comportamentos disfuncionais, como veremos em breve o que significa, eles decorrem de uma distorção, de um comprometimento marcante do modo como nós enxergamos ou damos atribuição às situações. De modo que, quando mudamos essa atribuição, quando formulamos uma forma de ver as coisas mais sadia, o nosso humor melhora. O nosso comportamento fica mais funcional, mais adequado. Para então explicarmos o poder que tem o pensamento, eu quero ilustrar aqui inicialmente um aspecto muito interessante que você verá como pensar mexe profundamente com toda a nossa economia orgânica, com toda a nossa constituição de reações fisiológicas, de comportamento e de emoção. Vamos imaginar que você tenha um compromisso, um aniversário, por exemplo, e você se arruma adequadamente, se prepara, parte na direção do aniversário, o aniversário de uma pessoa muito querida que você espera muito frequentar, muito ir, e você se dirige para lá. Estaciona seu carro próximo, entra no local do evento, encontra vários amigos e tudo, em verdade, está bem. De repente, quando você menos espera, você pensa em algo muito interessante, curioso. Você se lembra que deixou a porta da frente da sua casa aberta. O que vai acontecer com o seu organismo? Você terá, com certeza, palpitação, você vai transpirar. Possivelmente vai ter um pouco de tremor nas mãos, nas extremidades. Vai sentir calor e frio ao mesmo tempo. Vai ter uma sensação de falta de ar, de incômodo, de sufocação. Ficará extremamente apreensivo, tenso, com a musculatura completamente tensa, dolorosa.
Possivelmente vai ter um pouco de cólica. Tudo isso aconteceu somente porque você pensou na possibilidade, na quase certeza, na sua opinião, de que deixou a porta da frente da sua casa aberta. Ora, isso chama a nossa atenção, porque o pensamento foi capaz, naquele exato instante, imediatamente quando você pensou na porta possivelmente aberta, esse pensamento mobilizou uma modificação maciça do seu comportamento fisiológico. Seu coração estava batendo aproximadamente 65, 70, 72 batimentos por minuto. Você estava ali alegre, calmo, tranquilo. Repentinamente, ao pensar na porta aberta, seu coração começou a bater 120, 130 batimentos por minuto. Começou a acelerar intensamente. Você não estava com falta de ar. Você não estava transpirando. Você não estava de modo algum sentindo cólica, calores pelo corpo, mas passou a sentir de modo súbito, pelo fato apenas de você pensar na possibilidade de que a porta da sua casa ficou aberta. Então, o pensamento é alguma coisa. Ele é uma substância. Ele tem íntima conexão com estruturas orgânicas em nível cerebral, em nível glandular, capaz de promover sinalização para a liberação de hormônios de estresse. O cortisol, a adrenalina, a noradrenalina e outros hormônios relacionados que promovem repercussões diretas no campo orgânico, mudando a fisiologia. A pressão arterial altera, as pupilas dilatam, costumamos ter taquicardia, costumamos ter tremor, palpitação, costumamos ter diarreia, costumamos ter cólica, costumamos ter dor no peito, enfim, sintomas de ordem física, ao mesmo tempo, sintomas de ordem emocional. Apreensão, um estado importante de ansiedade, inquietação, agitação por dentro, uma sensação de que algo será catastrófico, algo de ruim vai acontecer. Qual é o comportamento final que nós adotamos nesse momento? Já que ficamos ansiosos, com reações fisiológicas, o que é que nós fazemos? Tomamos medidas imediatas para solucionar o problema. Pedimos licença, entramos no nosso carro e corremos para nossa casa para verificar se de fato a porta estava aberta. O curioso é o que motivou a nossa modificação global da constituição orgânica, fisiológica, não foi propriamente a situação. A porta que possivelmente estava aberta. O que motivou o nosso abalo emocional e as nossas reações físicas foram os pensamentos que eu tive e que, na verdade, sequer me dei conta exatamente naquele instante. Provavelmente eu pensei, a porta da casa ficou aberta. Pessoas entrarão e tirarão tudo que eu tenho. Vão mexer em todos os objetos importantes da minha casa. Meu lar está completamente ameaçado.
Pessoas que ali ficaram talvez não percebam que a porta está aberta e um ladrão pode entrar e ameaçá-las, machucá-las, provocá-las de alguma forma. Vou ser lesado invariavelmente. Então eu começo a ter pensamentos de natureza catastrófica, de natureza dicotômica, ou seja, do tudo ou nada. Agora é o fim. Agora vai ser um fracasso, um problema total. E essa forma de pensar catastrófica me conduziu a um comportamento de proteção imediata, abandonar a festa e ir na direção. O que faz sentido, voltar para verificar, porque não vale a pena deixar a porta da casa aberta. Mas o que eu trago aqui como informação para você é: nossos pensamentos influenciam diretamente o nosso humor, o nosso estado emocional. E como consequência, mexem rapidamente, instantaneamente, com as nossas reações físicas. Por sua vez, nos convocam a um determinado comportamento. Esse comportamento pode ser funcional, mediante uma necessidade de proteção ou de solução de problemas, como também disfuncional, algo que eu poderia ter evitado, que não precisaria ser do jeito com que eu me comportei. E eu acabo atrapalhando a minha condição geral, a minha relação com as pessoas, o meu desfecho em relação à situação, adotando um comportamento disfuncional, prejudicial para mim e para os outros. Então, uma coisa importante que eu quero trazer aqui agora, como mensagem que traduz o exemplo que eu dei. Não é propriamente uma situação que nos afeta. O que nos afeta, de fato, é o modo como nós pensamos sobre a situação, como damos atribuição, como interpretamos tal situação. É isso exatamente que nos afeta. Não é exatamente a situação. Claro, existem situações desagradáveis. Sempre existem situações desagradáveis. Quando somos ofendidos, por exemplo, nunca será uma situação agradável. Entretanto, dependendo do modo como eu interpretar essa situação, ela será catastrófica, absurda, insuportável, devastadora para a minha emoção. Consequentemente, poderei tomar condutas altamente disfuncionais, quando, se eu tivesse uma capacidade de educar os meus pensamentos, a minha avaliação, as minhas atribuições sobre o evento, se eu tivesse essa capacidade, meu comportamento final não seria tão disfuncional. Isso não me provocaria tanto sofrimento. Consequentemente, eu lidaria melhor com a situação. Então, o primeiro ponto marcante aqui: pensamento é substância. Pensamento não é coisa tola, boba, que nós não devemos dar uma atenção. Eu pensei por pensar, isso não significa nada, só passou pela minha cabeça, nada a ver. Cuidado. O que pensamos é bastante poderoso. Daí, os nossos pensamentos sempre devemos cuidar deles como algo significativo, importante, termos uma clareza da nossa forma de avaliação a respeito de nós mesmos, do mundo, das pessoas, da vida, do futuro. Quando nós pensamos, mobilizamos forças poderosas para o nosso bem-estar ou para o nosso mal-estar.
Vejam o exemplo que eu dei da porta da casa aberta. Quando uma pessoa pensa na festa ali com os amigos, puxa, acho que deixei a porta da minha casa aberta, pessoas vão entrar, vão roubar tudo que eu tenho, eu ficarei sem nada. Pensamentos de natureza catastrófica. A pessoa fica muito ansiosa, corre para solucionar o problema. Agora imaginem uma pessoa com uma ideia fixa, um pensamento devastador, mobilizador de muita carga emocional, porque ela está magoada profundamente com alguém. Porque ela está com raiva intensa pelo que lhe fizeram. E ela não consegue perdoar. Ela não consegue desculpar aquela situação. Ela não consegue se libertar de sentimentos muito negativos vinculados a uma experiência do passado, que ocorreu há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ininterruptamente ela se torna uma pessoa infeliz, porque ela pensa, isso nunca deveria ter acontecido comigo. Tudo o que ocorreu comigo foi muito injusto. Eu não aceito que a vida tenha me proporcionado essa situação catastrófica. Eu não mereço, em hipótese alguma, ser feliz nesta vida. Parece que tudo dá errado para mim. Imaginem uma pessoa carregando pensamentos mobilizadores da mágoa intensamente por um período de 10, 15, 20, 25 anos, sem nunca perdoar. É claro que isso acarretará problemas de ordem física muito graves, muito complexos. Veja, às vezes você se irrita intensamente, justamente pelo modo como você viu aquela situação que ocorreu com você, você ficou muito irritado e, passado algum tempo, horas depois, seu estômago começa a doer. Sua musculatura começa a ficar tensa, dói tudo, dói as costas, dói a região aqui do trapézio, o pescoço fica travado, há uma enxaqueca, uma cefaleia intensa. Por que isso acontece? Porque você há pouco pensou de forma intensa sobre a gravidade de uma situação pela qual você passou. O modo como você deu atribuição para essa situação gerou em você um grande sofrimento. Consequentemente, reações físicas, gastrite, esofagite, diarreia, cólicas abdominais, enxaqueca, piora das dores musculares que você já tinha, agravamento da fibromialgia, enfim, problemas vinculados ao campo mental que atormentam as condições orgânicas por mobilização de hormônios de estresse que levam a um comprometimento maciço da sua imunidade, da perda de defesa orgânica e também da produção de substâncias que lesam órgãos específicos, aumenta a acidez do estômago, compromete o funcionamento das articulações, levando a artralgias, a artrites, justamente por ativação de determinadas substâncias produtoras de inflamação. Assim como mobilização da vasculatura, levando a uma enxaqueca, uma cefaleia de origem vascular. Isso quer dizer que, quando pensamos, produzimos energia mental poderosa, levando a um grande mal-estar, a um grande sofrimento, que pode nos comprometer por um tempo variável, até mesmo por toda a vida, se persistirmos com este modo de pensar. A questão é, então, como esses pensamentos nos afetam? O que são esses pensamentos? Se você perceber bem, normalmente
você não se dá conta daquilo que pensa. Nós não somos pessoas treinadas para estudar a nossa maneira de pensar. Não somos esse tipo de pessoa. Somos pessoas muito mais mobilizadas a sentir do que pensar. Quando alguma coisa negativa nos acontece, quando algo ruim que nos faz sofrer ocorre, nós imediatamente sentimos aquilo que está ocorrendo e tomamos uma determinada medida ou adotamos um comportamento vinculado àquela situação. Por isso que quando alguém normalmente nos pergunta assim: o que foi que você pensou, fulano, na hora que ele disse tal coisa para você? A nossa resposta comumente é: olha, nem sei o que passou pela minha cabeça, não faço nem ideia, só sei que eu senti uma raiva naquele momento e acabei partindo para cima, ou acabei dizendo, revidando o desaforo, gritando com ele. Nós sentimos e agimos. Porém, ninguém sente e age sem dar uma atribuição. Porque se alguém diz, por exemplo, você é tão chato, e isso não me impactar, eu posso simplesmente responder: você acha? Olha, eu lamento que você pense assim. Eu não me considero uma pessoa chata. Acho que sou uma pessoa comum, que ora está de mau humor, ora está de bom humor. Penso uma pessoa como qualquer outra. Mas se você me considera chato, respeito sua opinião, mantenha-a. Eu não penso assim e estou bem dessa forma. E nada acontece. Mas quando alguém diz, você é tão chato, e eu dou uma atribuição catastrófica, terrível, para aquela afirmação, pensando: quem é ele para falar assim comigo? Isso é uma injustiça, o que ele está dizendo a meu respeito. Quando eu começo a dar uma atribuição poderosa, grave, àquilo que me disseram, eu ficarei ansioso, com raiva, muito magoado, muito ferido emocionalmente. Qual será o meu comportamento final? Agredir de volta, gritar mais alto, tomar satisfação, piorando aquela situação. Então, é a atribuição que eu dou que mais importa, porém é o que eu menos tomo conhecimento. Eu não paro para examinar assim um momentinho, calma, antes de eu agir. Como eu estou vendo essa situação? Será que ela é realmente catastrófica assim? Será que a afirmação que ele deu diz exatamente quem eu sou? Será que o que ele está afirmando que eu sou tem peso naquilo que de fato eu represento para o mundo, para as pessoas em geral, para mim mesmo? É algo em relação ao qual eu deva dar uma atenção importante? Ninguém para examinar dessa forma. Se fizéssemos essas perguntas para nós, intimamente, muitos comportamentos seriam bem mais amenos, bem mais equilibrados, bem mais confortáveis para nós, se examinássemos cuidadosamente a forma como nós pensamos. E a pergunta é: que pensamentos são esses que muitas vezes nem sequer percebemos? E quando vemos, já estamos nervosos, ansiosos, atemorizados, adotando comportamentos totalmente disfuncionais. A terapia cognitivo-comportamental chama esses pensamentos de pensamentos automáticos. Todos nós, sem exceção, temos pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos são aqueles que estão um pouco abaixo da superfície da consciência. Eles não são tão facilmente ou de imediato notados por nós. Eles não são facilmente percebidos de imediato por nós.
Agora, é possível acessá-los com um pouco de treino, quando nós tentamos levantar quais pensamentos passam pela nossa cabeça diante de uma situação qualquer. E nós chamamos isso de autoconhecimento. O autoconhecimento, que eu considero como técnica mais significativa, é aquele de examinar, de estudar como eu penso sobre mim, sobre as pessoas, sobre as ocorrências à minha volta, sobre o meu mundo interno e externo, sobre o futuro que me aguarda. Como eu vejo todos esses elementos? Muitas pessoas têm atribuições extremamente negativas sobre si. Pessoas que pensam, por exemplo, eu não sou capaz. Eu não mereço ser amado. As pessoas tenho a impressão que não gostam de mim. Parece que nada dá certo para mim, nada funciona de melhor para mim. Tudo que eu tento, não dá certo. Parece que eu sou um azarado neste mundo. Outras pensam, este mundo é um lugar muito perigoso. Este mundo é muito hostil. As pessoas não são confiáveis. Até que me provem o contrário, eu prefiro não confiar em ninguém. Esse tipo de interpretação de si, do mundo, das pessoas, essa interpretação é altamente negativa, porque nos conduz a comportamentos muito prejudiciais. Porque pensando assim, agimos muito pouco. Temos muito medo de estar no cotidiano da vida, temos medo de viver, medo de enfrentar os desafios, temos medo de nos relacionar com as pessoas, temos receio que elas nos magoem, temos receio que elas nos prejudiquem, ou quando olhamos para nós e não temos firmeza daquilo que representamos, não acreditamos ser capazes de realizar alguma coisa, não nos sentimos preparados para agir e para interagir com os outros. Qual é o comportamento final? Isolamento. Ficamos na nossa, distantes, quase não damos opinião, vivemos de forma tímida, receosa, e isso se deve aos pensamentos automáticos que assaltam a nossa cabeça sem que percebamos claramente. Vou dar um exemplo típico. Digamos que uma pessoa, uma moça qualquer, vamos dar o nome de Pamela. A Pamela tem um filho de 4 anos. A Pamela vai para a praia, leva o filho, está de folga, está de férias e vai à praia, leva o filho, reúne com alguns amigos ali num balneário qualquer e vive momentos muito divertidos com família e amigos. Repentinamente, Pamela olha para um lado, olha para o outro, não vê o filho de 4 anos. Imediatamente é tomada de uma angústia profunda, um desespero impressionante. E começa então a chamar por ele, pedir ajuda, acionar os familiares e todos desesperados saem em busca do filho de Pamela que desapareceu. Durante aproximadamente 30 minutos, o garoto não aparece. O que acontece então? Pamela, desesperada, repentinamente olha adiante. Alguém vem caminhando com uma criança. Pamela identifica seu filho, corre para ele, o abraça, chora profusamente e a pessoa diz: vi essa criança transitando ali perto da margem, meu Deus, ela se separou de vocês, eu fiquei muito preocupada e vim caminhando para ver se eu localizava, até que graças a Deus encontrei você.
Pamela então relaxa, reúne todo mundo, pega o guarda-sol e diz: vamos embora. Chega de praia por hoje. Acabou o passeio de Pamela. Passado algum tempo, um ano depois, um amigo de Pamela se encontra com ela e diz: Pamela, como vai você? Tudo bem? E então, esse ano, você vai novamente passar as suas férias na praia? Quando Pamela escuta esta palavra, praia, repentinamente, seu coração começa a acelerar. Ela começa a ter calores pelo corpo, começa a tremer, começa a transpirar, uma sensação de falta de ar toma conta de Pamela. É quase um ataque de pânico. Por que isso aconteceu? Porque o amigo perguntou se ela ia para a praia? Não. Isso aconteceu porque naquele momento em que ele disse aquela palavra, uma vez que Pamela havia passado um grave estresse, ela memorizou lá no seu recesso mental a seguinte ideia ou pensamento: praia é um lugar perigoso. Foi isso que Pamela aprendeu. Foi isso que Pamela reteve daquela experiência. Então, naquele momento, ela tem um quadro importante de ansiedade. Pamela diz para ele: praia nem pensar, tô fora. Praia de jeito nenhum. Praia é um lugar perigoso. Para Pamela, praia é um lugar onde somem crianças. Então veja que esses pensamentos automáticos, eles surgem em decorrência de como aprendemos ao longo do tempo com as experiências. Para algumas pessoas que têm um temperamento mais frágil em algum ponto, na forma de interpretar situações, na forma de experienciar os momentos do cotidiano, nós chamamos isso em psicologia de neuroticismo. É a capacidade de ver as coisas com pessimismo, de uma forma negativa, de uma forma mais hostil. O grau de neuroticismo ou de temperamento pessoal para lidar com as coisas, junto com o aprendizado das experiências vividas no ambiente, produzem, de uma forma geral, a maneira como nós pensamos sobre as coisas. E isso faz com que tenhamos pensamentos de avaliação a todo instante sobre tudo à nossa volta. Temos pensamentos positivos, saudáveis, que nos levam para cima, que nos animam. Outros pensamentos que são destrutivos, negativos, devastadores, prejudiciais, preocupantes. Damos muita importância para alguma coisa em que outra pessoa propriamente não dá. Por exemplo, você pega um livro para ler e diz assim: nossa, esse livro é tão difícil, tão complexo, eu nunca vou aprender o que está aqui. Lá dentro de você está um pensamento automático que você sequer percebe. Você está lendo o livro e começa a ficar frustrada, triste, desanimada. E aí você olha e diz: vou fechar esse livro, não dá. É porque você está dando uma atribuição a ele muito significativa, do tipo: nunca vou aprender este conteúdo, não vou conseguir passar por isso jamais, memorizar o que está aqui, aprender o que está aqui sendo apresentado. Outra pessoa dirá: nossa, que livro interessante, estou adorando. Ele não é tão simples não, viu? Eu vou ter que estudar para me dedicar a ele, mas eu consigo aprender. Se eu pesquisar um pouco, se eu sentar, focar, estudar, voltar, rever, eu vou conseguir aprender. É um tema bem interessante, porque um achou difícil e o outro achou mais fácil. O livro é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo, mas a atribuição que dão é completamente diferente, e é isso que mexe com o nosso humor.
Então, até agora nós aprendemos o que é pensamento automático. Pensamento automático é uma imagem ou uma ideia que vem na nossa cabeça, chega perto da consciência e impacta o nosso humor diante de uma interpretação que fazemos frente a qualquer situação em que nós estamos ali vivenciando. Agora, de onde vêm esses pensamentos automáticos? Por que que uma determinada pessoa pensa mais negativo? Por que que uma determinada pessoa pensa mais de modo catastrófico? Por exemplo, alguém está no supermercado, empurrando o carrinho e fazendo compras. Repentinamente, olha para um lado, olha para o outro, vê aquele corredor imenso, sem nenhuma porta, sem ninguém, sem nenhuma saída. O que faz essa pessoa? Repentinamente começa a se sentir mal. As mesmas reações fisiológicas que nós já citamos aqui, porque as reações fisiológicas são sempre as mesmas para a ansiedade, para a raiva, são palpitação, sufocação, falta de ar, tremor, escurecimento visual, tontura, vertigem, calores, cólica, dor no peito, são sensações físicas da ansiedade. São sempre as mesmas. E a pessoa começa a passar mal e acredita que vai ter um infarto ali, ou vai ter um ataque cardíaco qualquer, vai morrer, vai desmaiar. Ela larga o carrinho onde está e sai correndo lá fora para tomar ar, para se sentir amparada, pede ajuda, diz para alguém que está passando mal. Ela teve um ataque de pânico. Por que ela teve um ataque de pânico? Supermercados não são lugares perigosos. Ao contrário, são locais onde fazemos compras, compramos guloseimas, levamos para casa coisas gostosas para comer com a família, estamos ali programando talvez um encontro, um almoço, um jantar e vamos ao mercado, olhar aquelas prateleiras, escolher alimentos. Qual o perigo? Não há. Entretanto, a pessoa interpretou que sim. Portanto, é a interpretação que produz esse mal-estar. Porque algumas pessoas têm esse padrão de interpretação mais catastrófico. Porque algumas pessoas superestimam o perigo, superestimam uma afirmação de alguém, superestimam um erro que foi cometido, um deslize ali praticado, já começam a olhar para si mesmas como fracassadas, como pessoas que não têm capacidade, que não têm competência. Por que esse grau de impacto nesses pensamentos automáticos dessas pessoas em particular? Isso vem do que nós chamamos de crença nuclear ou crença profunda. A crença é uma estrutura que reúne um conceito específico sobre as coisas. E essas crenças atingem poderosamente 3 áreas importantes que eu já citei aqui. Uma é si mesmo, nós, a pessoa, nós mesmos. A segunda, o mundo, os outros. E a terceira, o futuro, que compreendem esses 3 elementos, todas as experiências internas e externas com que temos contato. Temos contato internamente conosco, nossos sentimentos, nossas ideias, nossos conceitos, nossas vontades. Temos uma conexão com o mundo lá fora, nossos parentes, amigos, desconhecidos, colegas de trabalho, pessoas, situações e o futuro, o que nos espera, o que queremos para o amanhã, o que desejamos para nós, para os outros, o que acreditamos que a vida vai nos tornará. Enfim, essa forma de ver as coisas é que nos impacta profundamente e isso vem como crença profunda, crença nuclear. E existem 3 tipos de crenças. Crenças de desamor,
que eu traduzo da seguinte maneira: a crença de desamor é eu não mereço. A crença de desvalor, eu não consigo. E a crença de desamparo, eu não posso. Traduzindo então agora, crença de desamor, eu não mereço. Muitas pessoas acreditam que não merecem ser amadas. Acreditam que são pessoas capazes de serem rejeitadas a qualquer momento. Nós percebemos isso muito nos relacionamentos. Eu vejo mesmo, por exemplo, na psicoterapia cotidiana, pessoas que romperam relacionamentos e dizem durante as sessões de psicoterapia: sabe, doutor, eu acho que eu sou uma pessoa que não merece ser feliz. Eu acho que as coisas nunca darão certo para mim. Parece que quem se aproxima de mim acaba me deixando, acaba me abandonando. Eu não mereço mesmo nesse mundo ser feliz. No fundo, as pessoas acabam não gostando de mim. É a crença de desamor. Não damos uma atribuição saudável a nós. Não gostamos de forma significativa de nós mesmos. Não percebemos o quantos podemos e merecemos, sim, ser felizes. É a crença do desamor. Eu traduzo isso como eu não mereço, num contexto global. A crença de desvalor. Eu sou mau. Eu sou perverso. Eu não tenho jeito. Eu sou alguém duro com os outros. Esse tipo de crença toma conta das pessoas que normalmente sentem muita culpa. A culpa é algo devastador no campo do sentimento. A culpa é terrível. Ela paralisa todos os nossos empreendimentos, destrói nossas motivações. E a pessoa que se sente muito culpada é porque se atribui uma crença de desvalor. Eu sou rude, eu sou mau, eu não tenho jeito, eu devo ser punido. É a crença de desvalor consigo. Certa vez tive um contato com uma pessoa em um atendimento que o que a levou para o atendimento foi que no mesmo dia ela teve uma discussão com a mãe e discordou fortemente da mãe sobre um assunto e disse para ela algumas coisas mais rudes, mais grosseiras, trocaram ali mensagens de agressividade. E depois de uns 5 minutos da conversa encerrada, ela passou pelo corredor da casa e viu a mãe chorando sentada na cama, em silêncio, ali, com a porta entreaberta. E ela pensou: eu sou alguém muito perversa. Eu sou muito má. Sou rude, sou agressiva. Eu não mereço mesmo, de forma alguma, qualquer perdão. Como eu pude fazer isso com a minha mãe? Por que eu não calei minha boca na hora certa? E começou então a ficar num estado de ansiedade, de angústia, ao mesmo tempo um sentimento de culpa tão intenso que ela pegou o telefone e marcou uma consulta. E passou então comigo trazendo esse conteúdo. E aí analisamos naturalmente quais eram as crenças que nem ela percebia que tinha, porque as crenças são muito mais profundas do que o pensamento automático. Essas crenças são muito mais interiorizadas. Então, ela não se deu conta de que crença tinha. Só que
A angústia era intensa, a percepção de culpa era maciça e ela não aguentou mais aquele sofrimento. Marcando então para passar, foi quando começamos gradativamente a esclarecer, a deixar claro para ela o que estava acontecendo internamente. O problema não foi propriamente ver a mãe chorando. O problema maior foi a atribuição, a interpretação que ela deu para aquele evento, para aquela situação, colocando-se como alguém perversa, má, não merecedora de perdão, e sim de punição. É a crença do desvalor. E também a crença do desamparo. São aquelas pessoas que acreditam que sozinhas não dão conta de gerir a própria vida. Elas precisam de alguém, elas precisam de um apoio, elas precisam o tempo inteiro de um colo, porque sozinhas elas têm dificuldade de tomar decisões, têm dificuldade de tomar posição perante as situações, fazer escolhas diante de eventos que exijam dela uma tomada de decisão, uma necessidade de opinar e seguir um caminho. Isso a gente vê com muita frequência, não só no ambiente de trabalho, como também nos relacionamentos. Conheço pessoas também em experiência de atendimento que desenvolveram intensamente uma dependência emocional, submetem-se a coisas muito negativas dos seus parceiros de relação, aceitam ofensas, aceitam desprezo, pelo fato de que imaginam que, se forem abandonadas, não suportarão. Se forem deixadas, se perderem aquele relacionamento, ou se perderem o apoio do colega de trabalho que faz sempre todo o serviço, checa todo o serviço dela o tempo inteiro para ver se está tudo certo, porque ela não acredita em si mesma. A crença fundamental é: eu não posso, isto é, sozinha eu não dou conta. Eu preciso ter alguém perto de mim. Eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ficar com alguém, eu preciso de alguém me protegendo, eu preciso de alguém o tempo inteiro me acolhendo. São criaturas que se percebem profundamente vulneráveis, não acreditando que são capazes de, sozinhas, tomarem decisões e seguirem em frente nas suas vidas. São pessoas que normalmente se submetem a coisas até mesmo muito vexatórias no campo do relacionamento. Aguentam muito só para não ficarem sozinhas, só para não experimentarem solidão, porque a solidão as desespera, as deixa sem chão. São crenças de: eu sou vulnerável. Sozinho, eu nunca serei feliz. Se eu estiver sozinho, é porque me posicionarei completamente desamparado, e isso será o caos na minha vida. Essas crenças surgem, essas três crenças: desamor, desvalor, desamparo. Elas surgem de experiências que trazemos desde o nascimento. Muitas vezes, pais negligentes ou pais superprotetores que não deixam a criança fazer absolutamente nada, fazem tudo por ela. Ou pais que, ao contrário, não estão presentes, não atendem aquelas necessidades e a criança tem que se virar, tem que estar ali fazendo por si mesma. Se ela não fizer, nada acontece. Então, desde cedo é alguém que acaba vivendo por si própria, em função do distanciamento afetivo em relação aos pais, ou o oposto. São crianças que parecem
não conseguir fazer nada. Aprendem desde cedo que tudo é perigoso, as pessoas são perigosas, o mundo é perigoso, o futuro é incerto. Então são pessoas que vivem atemorizadas com tudo desde a infância e crescem acreditando que sozinhas não dão conta de nada. Aquelas normalmente que experimentam os pais mais negligentes, distantes, essas aprendem que sozinhas é que tem que fazer as coisas e começam a perceber que o mundo é hostil, que o jeito é dar conta sozinho, ninguém apoia, ninguém colabora, ninguém socorre, não dá para confiar em ninguém. São pessoas que vivem sempre, com frequência, na suspeita, no temor de serem lesadas. Então, criam sempre uma distância em relação aos outros. Nós vamos então aprendendo através de algumas experiências no ambiente escolar, no ambiente do lar, no ambiente do cotidiano, sofremos às vezes algum trauma junto com o nosso temperamento pessoal. Junto com esse temperamento pessoal, que é particular, aquele neuroticismo, o hábito de ver as coisas sempre de forma mais negativa. Isso faz com que nós adotemos certas crenças como realidade, não como interpretação apenas, algo que é da nossa visão particular, do nosso modo de ver. Não, tomamos aquilo como se fosse verdade absoluta. Consequentemente, vivemos conforme pensamos. Vivemos conforme acreditamos, conforme as crenças que possuímos. E muitas vezes com crenças muito destrutivas. Precisamos, então, adotar comportamentos ou estilos de enfrentamento para nos proteger daquilo que tememos. E quais são os modos de enfrentamento? E isto é bastante curioso. Exemplo: existem 3 modos fundamentais de como reagimos de maneira disfuncional em relação às crenças que possuímos. Primeiro estilo de enfrentamento: evitação. Evitamos tudo. Por exemplo, a pessoa tímida é aquela que pensa: eu não agrado às pessoas. As pessoas olham para mim e talvez me achem ridículo. Essa crença de menosvalia, essa crença talvez de desamparo, ou de desvalor, ou de desamor, essa crença que está presente no componente da timidez, faz com que a pessoa fique muito ansiosa quando se socializa. Ela tem dificuldade de interagir, de dar uma opinião, de discordar. Então, o que é que ela faz para tentar se proteger da crença que ela tem? As pessoas não gostarão de mim. Eu vou passar ridículo. Eu vou dar vexame junto com os outros. Os outros fazem tudo muito certo, eu só faço bobagem. Como fica essa pessoa? Isolada. Ela evita, não vai nos aniversários, não se reúne com os amigos, tem dificuldade de sustentar relacionamentos afetivos, porque crê que nunca vai atender à expectativa do parceiro, ela não é capaz de fazer o parceiro feliz. Enfim, essa timidez muito intensa, ou esse nível de ansiedade social, afasta as pessoas. No transtorno de ansiedade social, por exemplo, a pessoa tem vergonha de estar diante dos outros. Então, ela não come em público, ela não bebe em público, ela não almoça em um restaurante, porque ela tem vergonha dos outros a verem comendo, segurando o garfo, ela começa a tremer. A pessoa não consegue escrever
na frente dos outros. Quando os outros estão olhando ela escrever, ela treme inteira. Por quê? Porque no seu pensamento eu vou dar vexame, os outros vão rir de mim. Qual é a consequência disso? Isolamento. Por isso é que hoje, de modo prejudicial, nesse aspecto prejudicial, as redes sociais hoje, com muita frequência, são o artifício daqueles que têm ansiedade social. Porque através da tela desenvolvem mais coragem para se comunicar. Teoricamente, não estão sendo tão avaliados quanto se estivessem presencialmente. Então, muitos se refugiam nas redes sociais, dando opiniões, mas é porque não estão sendo tão avaliados. Tem receio da avaliação presencial dos outros. Então, o isolamento através do computador ou o isolamento em casa, em ambientes mais restritos, não participando dos eventos do cotidiano, da alegria, do contágio agradável das relações sociais. Não, ele se isola, ele evita, porque assim ele sente alívio e sente uma certa proteção em relação à crença de que os outros vão hostilizá-lo, porque ele não se acha capaz de promover alegria para os outros, interação saudável com os outros. Essa é uma forma de estilo de enfrentamento. A outra forma de estilo de enfrentamento é a resignação ou a manutenção. A resignação ou a manutenção é aquela que a pessoa reforça, mantém o esquema, ela mantém o esquema que ela pensa, a crença que ela tem. Então ela mantém aquela mesma ideia. Por exemplo, ela acha que ela é alguém desprezível. Não é capaz de fazer o outro feliz. Ela crê que os outros também olham para ela e a acham sem graça, alguém que não merece ser amado, alguém que pode ser descartado a qualquer momento. Então, a seguinte crença ela possui. Ela possui a seguinte crença, é assim: eu não mereço ser amado. Então,